Bom, vamos iniciar então a apresentação das novas limas ProDesign M, né? É uma lima que vem substituir uma, uma lima com o mesmo nome, só que houve algumas modificações que permitiram um melhor desempenho desta nova lima. Bom, essa lima é uma lima de níquel titânio, ela tem um tratamento térmico, o que permite uma maior flexibilidade, uma maior resistência à fratura, e é uma lima de controle de memória, ou memória controlada, né? Basicamente, essa lima tem a característica de, quando a gente pensa em uma secção transversal, ela apresenta hélices quádruplas, né? Então, é uma secção que dá uma certa resistência a esse instrumento, para que você possa manipulá-lo sem ter um grande risco de fratura. O comprimento dessa lima atualmente está sendo produzida no comprimento de 21 e 25 milímetros, e o projeto é para também produzir essa lima no comprimento de 31 milímetros. Bom, o que nós temos dessa lima? Qual a composição do conjunto para ter uma técnica de instrumentação? Essa lima é produzida na primeira série, então, nós temos a primeira série de 15 a 40, então nós temos aqui a lima com essa faixinha branca, determinando que ela seja número 15, essa aqui, faixinha amarela, número 20, faixinha vermelha, número 25, faixa azul, 30, faixa verde, 35 e faixa preta, 40. E essa primeira série, de 15 a 40, ela possui taper 0,3, ou seja, 0,03. Então, a conicidade aqui é 0,03. Por exemplo, aqui, uma lima 15, 1 milímetro depois, ela vai ter um diâmetro 0,18. Depois de mais 1 milímetro, ela tem um diâmetro 0,21 e assim por diante. A lima 20, por exemplo, aqui, 1 milímetro depois, ela tem um diâmetro 23, né? 0,23. 1 milímetro depois, ela 0,26. E temos também a primeira série dessa lima, de 15 a 40, com o taper ou conicidade 0,05. Então, essa lima aqui, ela tem o D0 dela 0,15, 1 milímetro depois 0,20, 1 milímetro depois 0,25 e assim por diante. Então, você tem essas duas opções. Você pode ter a escolha de comprar a primeira série dessas limas com taper 0,03 ou com 0,05. A experiência que eu tive é que essa 0,03 ela passa de um instrumento para o outro de uma maneira mais suave. Você pode também ter a opção de alternar, ora usa taper 0,3, ora usa taper 0,5. Então, você pode passar, por exemplo, iniciar a instrumentação com a 15,03 e passar logo em seguida a 15,05, depois 20,03, 20,05. Então, tem essa possibilidade também. Só que aí vão somando vários instrumentos para uma técnica de instrumentação. Bom, a maneira de identificar o taper dessas limas é aqui nessa parte do cabo, que tem aqui, se tiver escrito 0,5, é o taper desta lima, 0,5. E essa faixa, como eu disse para vocês, significa que é o D0 da lima. E essa lima que vem aqui, escrito 0,3, essa lima é de taper 0,3. E, mais uma vez, enfatizando, essa faixa, a cor dessa faixa determina o D0 do instrumento. Nós temos ainda, completando esse sistema de instrumentação, as limas da segunda série, que porventura podem estar sendo requisitadas
para fazer, às vezes, o preparo cervical de um canal classe 1 ou o, o trabalho final, a lima M ou a lima que a gente determina como final da instrumentação ali no comprimento de patência, no comprimento de trabalho. Então, essas limas da segunda série, elas têm a finalidade de completar a instrumentação ou de fazer o preparo cervical de alguns canais que sejam um pouco mais amplos. É o caso aqui da lima 50, então eu tenho a faixa amarela aqui, determinando a cor dela, o D0 da lima amarela da segunda série, que é 50, e ela tem taper 0,3 e 0,5. Tenho também a lima 60, com taper 0,3 e 0,5, e a lima 70, com taper 0,3 e 0,5. E aí, nesse sistema, diferente do sistema anterior, você tem limas específicas para fazer o preparo cervical, preparo do terço cervical e do terço médio, que são denominados de orifice shaper. Então, eu tenho o orifice shaper, como eu tenho a faixa branca aqui, ó, o D0 dela é 15, ou 0,15 milímetros. Essa outra lima também tem a faixa branca aqui no cabo, determinando que o D0 dela seja 15, ou 0,15 milímetros. Essa lima é um pouco mais curta, né? Ela possui a haste de trabalho com 17 milímetros e, portanto, ela tem um taper maior, é um taper 0,10. Então, significa que essa lima ela tem uma conicidade um pouquinho maior do que esta. Justamente por isso, ela tem um comprimento um pouquinho maior da haste de trabalho. Então, essa lima aqui, esse orifice shaper, com 17 milímetros de haste de trabalho, e essa aqui com 19 milímetros de haste de trabalho. Então, nós vamos observar que esse orifice shaper foi planejado para que contemple uma dilatação prévia e uma remoção do tecido pulpar, quer seja inflamado, vivo ou necrosado, nessa porção cervical, terço médio, que dê condição de uma dilatação prévia para que você possa trabalhar depois no forame apical e na dilatação do terço cervical, do terço apical posteriormente. Então, vejam, esse orifice shaper aqui, ele tem a ponta correspondente a 0,15 milímetros, que é o D0, e como ele tem o taper 0,10, no segundo milímetro nós temos um diâmetro 0,25, aqui um diâmetro 0,35, aqui 0,45 e aqui 0,55. Então, aqui, ó, eu tenho uma Gates Glidden 1. Então, a Gates Glidden, ela tem um diâmetro correspondente a uma lima 50. Aumentando aí a conicidade, aqui eu tenho uma Gates Glidden 2, porque a Gates Glidden 2 corresponde ao instrumento 70. Aproximadamente aqui eu tenho uma Gates Glidden 3, que ela tem um diâmetro de uma lima 90. Aqui uma Gates Glidden 4, que ela tem um diâmetro de uma lima 1,10. E aqui eu tenho a Gates Glidden 5, que é o diâmetro de uma lima 1,30. E aqui eu tenho a Gates Glidden 6, que seria um diâmetro de uma lima 1,50. Então, quer dizer, não tem essa lima, né? Não tem essa lima. A lima maior, de maior D0 que eu tenho é 1,40. Mas aqui é só para salientar o quanto que esse orifice shaper é efetivo. Esse orifice shaper, apesar dessa massa muito grande nessa porção do instrumento aqui, mais próximo do intermediário, a ponta é delgada, então permite que esse instrumento acompanhe a luz do canal nessa porção, porque a ponta tem
pouca massa. E permite também que essa ponta não seja sobrecarregada no preparo cervical. Aqui também tem uma correspondência com a largo. Então, a gente sabe que a largo 1 é o diâmetro de uma lima 90, 70, desculpa. Então, a largo 1 seria o diâmetro de uma lima 70. A largo 2 seria mais ou menos uma lima 90. A largo 3 seria uma lima 1.10. A largo 4 seria 1.30. A largo 5 seria 1.50. E a largo 6, 1.70. Então, esse primeiro instrumento aqui, esse Orifice Shaper, tem essas correspondências. Então, eu não preciso utilizar um instrumento Gates, nem um instrumento largo, porque num só instrumento eu tenho esses alargadores aí contemplados. E de uma maneira em que eu não tenho o desgaste exagerado de estrutura dental, principalmente na parte cervical do canal radicular. E aí, na sequência, eu posso utilizar o outro Orifice Shaper, sendo que esse Orifice Shaper também tem essa questão de ter uma ponta bem delgada, correspondente ao instrumento 15, só que eu tenho uma conicidade um pouco menor, 0,08. Né? Então, no segundo milímetro eu tenho aqui 0,23, 0,31, e nesse ponto eu tenho a Gates número 1. Aqui a Gates número 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. E aí é correspondente da largo, né? Largo 1, largo 2, largo 3, largo 4 e largo 5. Então, esse instrumento não contempla largo 6, mas que já foi contemplado neste Orifice Shaper aqui. Então, o fabricante pensou numa substituição para esses instrumentos aí. Ou seja, os instrumentos Gates largos serão substituídos pela utilização do Orifice Shaper de taper 0,10 e de taper 0,08. Com esse conjunto de instrumentos, nós tentamos colocar aqui para vocês as diversas situações clínicas em que se coloca uma sequência técnica que eu julgo viável para que você tenha os 3/3 dilatados adequadamente. Então, inicialmente, nós temos que ter uma boa radiografia inicial de estudo, e aí a gente vai pegar o comprimento aparente desse dente, diminuir 3 milímetros e obter a medida do CRI. Então, logo após a abertura, o término da abertura, eu vou com o instrumento de exploração do canal radicular, que normalmente, ou na maioria das vezes, é o instrumento 10, né, principalmente nesses canais classe 1. Então, nós estamos passando a técnica aqui para vocês do canal classe 1. Então, nós temos aqui uma lima 10, explorando o canal radicular. Quando eu tenho um dente necrosado, eu simplesmente vou explorar, chegar com essa lima até o CRI e realizar um brushing, um pincelamento contra as paredes do canal radicular nesta medida do CRI. Nunca é demais a gente salientar que esse canal e essa câmara pulpar devem estar repletos de líquido. Né? No caso aí, o hipoclorito de sódio. Então, eu vou irrigar com o hipoclorito de sódio, vou entrar com esta lima 10, com um movimento de cateterismo, e chegando nessa medida do CRI, eu vou fazer esse pincelamento para as polpas necrosadas. Para as polpas vivas, eu vou penetrar, e apenas para esses canais classe 1, eu vou penetrar com esse instrumento 10 entre a parede de dentina e o tecido pulpar. Eu vou tentar cortar o prolongamento dos odontoblastos assim facilitando a remoção desse tecido. Então, eu vou penetrando com essa lima 10 entre a parede dentina e a polpa na mesial, depois na distal, depois na vestibular, na palatina,
E aí eu vou entrar com o Orifice Shaper, aquele 1510. E vou entrar com ele já girando neste canal para fazer já a modelagem inicial, esse preparo do terço cervical e médio, inicialmente, e ao mesmo tempo extirpando este tecido. Então, vou extirpar também este tecido aí. Então, já vou entrar com o preparo cervical, com a lima 1510, de preferência até o CRI, e depois passar a lima 15,8, também alcançando esse CRI. Se essa lima ajustar nessa medida, eu posso já tirar ou realizar uma tomada radiográfica da lima do Orifice Shaper, exatamente na medida do CRI. Caso esse canal classe 1 esteja mais amplo, né, um pouquinho mais amplo, eu posso aqui lançar mão das limas da segunda série da ProDesign M. Por exemplo, aqui, a 5003, a 6003 e a 7003, justamente para completar esse preparo cervical e do terço médio. Porque, às vezes, esse dente tem um volume maior, um diâmetro maior do canal radicular, e necessita de uma maior dilatação para remoção desse tecido pulpar, quer vivo, quer seja necrosado. A cinemática de ação de todas essas limas aí, à exceção da lima de aço 10, Cafaio, é circular, rotatório, giratório. Então, rotação de 360 graus, e esse instrumento você deve fazer uma leve pressão para que ele possa penetrar até a medida desejada. Então, você já tem a medida do CRI, você já fez o preparo cervical, quer seja com os dois orifícios shaper, ou, caso necessário, com as limas da segunda série. Então, você tem aí a exploração do canal inicialmente, com a lima 10, a irrigação, a exploração inicial, depois com o orifício shaper, e depois com a dilatação, caso necessário, com as limas da segunda série. Muito bem. Feito isso, eu tenho que, a partir da radiografia do CRI, obter a quantidade de milímetros necessários para que eu obtenha outra medida, que é a do CPC. Então, vamos dizer que eu fiz uma tomada radiográfica, a lima que, ou Orifice Shaper, ou outra lima que ajusta nessa medida do CRI, está distante do forame apical, ou está distante do final da raiz, aproximadamente 5 milímetros, por exemplo. Então, agora eu vou acrescentar as limas da primeira série e vou tentar ajustar uma lima nessa próxima medida, que é a do CPC. Então, eu tenho o CRI, como está faltando 5 milímetros, eu vou aumentar na medida do CRI 5 milímetros e vou tirar uma radiografia com uma lima que provavelmente esteja adaptada ao forame apical. Então, as limas agora são essas limas aí da primeira série, e por tentativa eu vou adaptar essa lima na medida do CPC. Vou confirmar através de uma radiografia que esta lima está no comprimento de patência do canal. Isso pelo método radiográfico. Quando eu tenho o localizador foraminal, eu vou adaptar esta lima ao 00 do meu localizador foraminal. Então, ou seja, eu vou ultrapassar um pouquinho essa lima, o meu localizador foraminal vai mostrar que eu estou passando qualquer lima além do forame, mas eu vou recuando até que o meu localizador foraminal mostre que eu estou na patência, eu estou na medida 00, ou seja, eu estou na patência. Então, essa lima que está ajustada nesse comprimento
vai ser a minha lima inicial, a lima de dilatação do terço apical. Então, essa vai ser a lima inicial. E aí, a gente vai determinar essa lima inicial e mais 3 a 4 limas acima dela, para que você faça a instrumentação lá do terço apical, juntamente com a limpeza foraminal. Então, você vai fazer a limpeza foraminal e a modelagem do terço apical. Então, vamos supor que a sua lima que foi determinada como lima inicial foi a lima 25, por exemplo. Então, essa lima, como sendo lima inicial, principalmente naqueles casos de bio, eu vou fazer 3 limas acima. Então, eu vou fazer a 30, 35, 40. Aí, se for um caso de neco, eu posso dilatar um pouco mais. Eu tenho fator microbiano necessitando de uma ampliação um pouco maior. Então, eu posso chegar com a lima 50 aqui. Por quê? Porque eu não tenho a lima 45. Então, eu tenho a lima 50 nesse caso. Então, vou ter que levar até uma lima 50 a minha instrumentação. Mas tudo depende também não só da patologia, se é uma polpa inflamada ou se é uma necrose, mas também a anatomia. Aquele ápice permite essa dilatação, então eu tenho que ver a constituição da porção apical aqui desse dente. Então eu tenho que ver o calibre do ápice aqui, né, o diâmetro desse ápice, para ver se ele comporta essa instrumentação. Então a instrumentação depende do calibre, do canal, né, da patologia que eu estou tratando, ou seja, polpa viva ou polpa necrosada, e essa anatomia apical aqui, se o ápice é um ápice mais calibroso ou menos calibroso, para determinar qual que é a lima final de instrumentação. Então, eu preciso ver se eu posso aplicar essa regra ou não. E para isso, eu preciso juntar a anatomia e a patologia. Anatomia lá do terço apical e a patologia. Então, nos casos de necrose, um pouquinho a mais de instrumentação, de dilatação. Perfeito? Então, para determinar a minha lima M, eu posso seguir a regra e, dependendo da patologia, eu tenho a necessidade dessas limas também da segunda série chegarem até a porção apical. Para canais classe 2, 3 e 4, então nós vamos ter algumas modificações. Então, a exploração inicial com a lima 10, então eu irrigo, após a abertura eu vou irrigar bastante, deixar essa câmara pulpar com líquido ali, eu vou pegar então a lima 10 ou lima 8, dependendo da atresia do canal, e vou fazer a exploração inicial até o CRI, utilizando o movimento ou a cinemática de cateterismo. Então, vou explorar esse canal até o CRI. E esse aqui não dá para a gente fazer aquela manobra em que a gente fazia na polpa viva para a classe 1. Por quê? Porque o canal é atrésico. Então, eu vou chegar na medida do CRI e vou fazer uma exploração, inicialmente com cateterismo, e depois eu vou fazer um pincelamento, principalmente para a região de segurança. Qual que é a região de segurança? A parede justamente oposta à da região da furca. Então, eu preciso direcionar mais meu instrumento para a parede mesial desses canais. No caso aqui do canal distal, mais para a parede distal. Então, toda a parede que é oposta à furca é a parede de segurança. A parede da furca é a parede de risco. Então, essa exploração inicial deve ser feita até o CRI. Se essa lima já estiver ajustada no canal, seria interessante já você realizar uma tomada radiográfica para que você possa ter ali a noção de quão profundo está esse instrumento.
Na sequência, a gente vai utilizar os orifícios shaper, também girando esse instrumento. E quando esse instrumento, toda vez que você utilizar qualquer lima dessas aí, toda vez que ela estiver livre no canal radicular, trabalhando livre, você vai fazer esse pincelamento. Então, por exemplo, no incisivo central superior, como nós vimos anteriormente, a lima já está trabalhando livremente no canal. Como ele tem uma configuração do canal de forma circular, eu vou fazer esse pincelamento de maneira com uma força semelhante em todas as paredes do canal radicular. Se for um canino superior, eu vou fazer um pincelamento determinando um maior desgaste nas regiões polares, que são vestibular e lingual. No caso dos canais de molares, eu vou aqui determinar que, ali me estando trabalhando livremente, eu faça esse pincelamento para as regiões de segurança, para as áreas de segurança. Sempre a área de segurança. Então, vou realizar o preparo cervical com o instrumento 1510 e depois 15.8, de preferência até o CRI. Que esses instrumentos cheguem até o CRI. Isso, eu vou determinar o quanto está faltando para chegar no comprimento de patência. Então, vamos dizer que esteja faltando 3 milímetros, 4 milímetros para chegar nesse comprimento de patência. E aí eu vou por tentativa, saber qual a lima que vai ajustar nesse comprimento, né, do comprimento de patência. Essa é a lima inicial. Então, normalmente, eu tenho a lima inicial aí para esses casos, de canais classe 2, 3 e 4, a lima 15. Então, normalmente seria a lima 15, essas classes de canal. Então, se eu tenho a lima 15, eu posso e devo dilatar 3 limas acima dela, em casos de biopulpectomia, e 4 limas acima dela, nos casos de necropulpectomia. Lembrando também que a gente tem que olhar a anatomia apical, então juntando a patologia com a anatomia, sempre. As condições anatomopatológicas para determinar qual será a sua lima M. A lima inicial, para esses casos, normalmente é a lima 15. Pode ser outra lima? Pode. Às vezes nem consigo chegar com a lima 15. Às vezes eu chego com a lima 10. Ou, às vezes, o caso é um pouquinho mais amplo, eu chego ali, a minha lima inicial é a 20. Então, veja, nós determinamos aqui que para aqueles canais que possuem dilacerações radiculares, ou canais em forma de S, que são os canais classe 4, ou aqueles que apresentam curvatura bem severa, muito atrésico, que são os canais classe 3, você deva chegar apenas com um instrumento 25. Se você tem ali canais classe 2 com um pouco menos de curvatura, né, uma curvatura moderada, você deve estender essa instrumentação até o instrumento 30 ou 35, fazendo a limpeza desse canal radicular mais adequadamente. Só que vale a pena lembrar, com a junção da anatomia com a patologia. Sempre, entre um instrumento e outro, você deve fazer uma irrigação, uma farta irrigação entre um instrumento e o outro. E assim que finalizar e determinar o trabalho da última lima lá no comprimento de patência, que é a lima M, você deve realizar aquelas manobras ou utilizando ultrassom ou utilizando o ultrassom mais o EasyClean. Tá? Então, você deve utilizar manobras que possam agitar essa química aí dentro do canal radicular, e uma maneira prática é a utilização do EasyClean, com aquela sequência de utilizar o EasyClean com o EDTA, e
2 vezes com o hipoclorito de sódio, sendo que com o EDTA você tem 20 segundos de trabalho do EasyClean e o hipoclorito também, 20 segundos cada vez que você utiliza o hipoclorito. E no final, você deve irrigar bastante com o soro fisiológico ou água destilada. Obrigado.